Voltamos para falar desse assunto tão importante, alimentação e depressão. E para ensinar tudo pra gente, eu tô recebendo a nutricionista Janaína Lira. Oi, Janaína, tudo bem? Sempre linda, obrigada, simpática. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. E a gente vai ter uma aula aqui, porque eu sei que ela estuda profundamente esse assunto e a gente vai aprender muito. Agora, me fala qual é essa relação da alimentação com a depressão, Janaína. Nós precisamos de nutrientes para ajudar a fazer síntese dos nossos neurotransmissores. Então, são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Quando a gente não tem nutriente suficiente para fazer a síntese desses neurotransmissores, pode acontecer a depressão. Então, uma falta de uma alimentação adequada pode causar ou ajudar a causar? Ajudar, porque a depressão é um desequilíbrio bioquímico. Entendi. Então, por isso que precisa de medicamento, né? Porque as pessoas vão falar assim, mas então com a alimentação eu posso me curar. Não. A alimentação é para otimizar o resultado do seu medicamento. Não é porque você vai fazer uma alimentação mais adequada que não precisa mais do medicamento. Tá. Então vai agir em conjunto. Isso. Mas se eu tenho um corpo saudável, com todos os nutrientes, vitaminas, minerais, tudo que a gente precisa, aí, mesmo se eu tiver alguns probleminhas relacionados emocionais, o corpo vai dar aquela estrutura, aquela segurada que a gente precisa, é isso? Um ponto que eu adoro falar é do nosso amado estresse. Verdade. Porque hoje a gente tem um estilo de vida estressante. Então a gente dorme pouco, come mal, não tem tempo para comer. Então, por exemplo, para o estresse tem a produção de um hormônio que chama cortisol. O cortisol destrói a serotonina, que é um neurotransmissor muito importante no caso da depressão. Então, o que você falou, eu posso estar bem, mas se eu sofrer um pico de estresse, os nutrientes que seriam para essa serotonina, eu vou usar para manter esse cortisol alto. E aí eu já tenho um desequilíbrio. Muito bom. A gente tem um VT também de uma profissional psicóloga que vai explicar melhor sobre a depressão. Depressão é um transtorno psiquiátrico, uma doença mental, cujas causas são multifatoriais. A depressão se caracteriza por sinais e sintomas como uma tristeza persistente, às vezes por 5, 6 meses, uma apatia, um isolamento, um estado de ânimo irritado. A pessoa perde o prazer em fazer coisas que antes sentia vontade de fazer. É muito importante tratar a depressão. Ela ocasiona também uma alteração na alimentação. Muitas pessoas com depressão comem muito, enquanto outras não comem quase nada. Se você estiver com depressão, faça o tratamento, tem cura. Pois é, então eu fico assim até contente de a gente poder abordar esse assunto, porque a depressão realmente é um assunto muito sério. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, se você que está assistindo a gente está passando por isso, busque ajuda. Ajuda da família, dos amigos ou do seu médico, se você não souber quem procurar, é muito importante. Agora, ela tocou num ponto que eu achei interessante. Pessoas que estão com depressão, elas podem ter sintomas diferentes em relação à comida. Pode. Ou comer muito ou comer pouco demais. E elas ficam muito seletivas. Tá. Então, por exemplo, a gente sabe da relação com carboidrato. Então, tem casos de depressão que as pessoas consomem mais carboidrato. Mas aí o que acontece? Você tem um aumento na glicose e a gente sabe que o cérebro, ele precisa de glicose, é o combustível do cérebro. Só que se você consome a mais, você pode causar uma resistência à insulina. Porque o organismo vai pegar o que ele precisa e o que ele não precisa vai ficar lá no sangue. Sobrecarrega. Exatamente. Aí podem acontecer outras patologias. Então, por exemplo, como o caso da diabetes, o ganho de peso, que acontece muito na depressão. Tem pacientes que ganham muito peso. Então, a gente já começa a associar com outras patologias. E você acha que quem está com depressão geralmente busca alimentos mais industrializados do que naturais? Se sente, porque eu percebo que em alguns casos a pessoa sente assim, um cansaço, a depressão mesmo. Exatamente. Em si. E às vezes ela não está afim de ir para a cozinha para fazer um alimento como esse, acaba pegando o que está mais fácil. Isso pode prejudicar também. Disse tudo, Ká. Normalmente, assim, os estudos mostram por que a depressão tem aumentado nos últimos anos. Pelo nosso estilo de vida e alimentação. Consumo de industrializado ricos em açúcar, né, a gordura saturada. Então, o que você falou, eu tô deprimida, tô com fome, não vou pra cozinha.
eu abro um pacote de alguma coisa, um docinho, um biscoitinho. Então a pessoa vai atrás do que é mais fácil para ela. E quando a gente está cansado, normalmente a gente pensa o quê? Carboidrato. É verdade. Hipoglicemia. Então, olha como é complicado. Tudo faz você ir para o lado que não é o mais legal. Não é o legal. E aí o que acontece? Você vai ter aquela energia, se você tiver com uma hipoglicemia, pode ter um aumento na glicose, mas depois cai muito rápido. Então você entra naquele ciclo. Tenho energia, queda de energia, volta para o carboidrato. Sobe energia e aí isso vai bagunçando toda a sua cascata, porque vai faltar nutriente para os neurotransmissores. Agora, a gente tem uma mesa aqui riquíssima, né? De alimentos que vão ajudar. Por onde a gente pode começar? Vamos lá, tem muitos alimentos que estão em vários grupos, Tá. então eu vou dar uma pincelada, tá? O primeiro que a gente sempre fala é o triptofano, que é um aminoácido. Então eu costumo falar que a proteína é como se fosse um colarzinho de pérola, tá? Tá. E cada pérolazinha é um aminoácido. Então onde a gente pode encontrar o triptofano? Na banana, abacate, aveia, arroz integral, tá bom? São boas fontes de triptofano. Então, se eu consumir o triptofano, eu preciso que ele seja convertido em 5-HTP. E aí eu preciso de alguns nutrientes, que o 5-HTP é a forma mais ativa desse triptofano. Para essa conversão eu vou precisar de ferro, então vamos pensar nas carnes, Tá. carne bovina, vamos pensar nos folhosos verdes escuros, né, que também são fontes de ferro. Eu vou precisar de magnésio, então a gente volta aqui, couve, agrião. Vou precisar de vitamina B6, então a gente vai ter a questão da banana, o alface e aí eu vou ter o 5-HTP. Ok, fiz a primeira parte da cascata, Tá. mas ainda não tenho a serotonina. Ainda não aconteceu. Não aconteceu. Então do 5-HTP eu preciso de vitamina C, magnésio, vitamina B6. Então olha como é importante a nossa alimentação ser adequada, porque se eu não tenho nutriente, eu não consigo fazer toda a etapa da cascata. Olha só. E é muito interessante, só para não te cortar, já Imagina. Casos de insônia em depressão. Muitas pessoas falam, eu não durmo. Olha só, serotonina tem relação com alteração de humor. Então a gente fez todo esse processo para produzir a serotonina. Tá. Se eu fiquei estressada, o que acontece? Eu destruí minha serotonina. Para dormir bem, eu preciso de um estoque mínimo de serotonina. Por quê? Para ter a conversão em melatonina, que é o Olha que hormônio do sono interessante. e é um antioxidante. Se eu não estimulo a serotonina, então eu não produzo a melatonina durante o sono. E aí você vai ter insônia. Aí não tem um sono reparador, aí tem a queda de memória. Então tá tudo ligado. muito ligado. Muito interessante. A gente tem pergunta já do público. Se você ainda não participou, @VocêBonitaTV. Vai lá e manda sua perguntinha. Quem mandou agora, e eu vou mandar um beijo especial para quem? Para a Rebeca. Um beijo para você. Ela pergunta: quando estou deprimida? Como chocolate e ele me faz bem. Por que isso acontece? Realmente é interessante essa pergunta. Inclusive estava até na minha lista de perguntas também, coincidência. Legal. Porque você fala assim, poxa, o doce, o chocolate faz mal. Mas quando eu como, eu sinto uma sensação tão boa, eu sinto uma sensação de prazer. E aí? Triptofano. Por que as mulheres, porque assim, mulher conhece muito bem a serotonina, porque TPM a gente tem queda de triptofano. Menopausa de serotonina, desculpa, na menopausa também. Também. E são as fases que a gente ataca o chocolate, porque o chocolate é uma fonte de triptofano. E o corpo, ele é esperto. Se você está cansado, você está com fadiga, lembra que a gente falou do açúcar? Lembro. Ele sabe o que você quer, então ele vai pensar assim, vou no que tem os dois. O chocolate vai ter o quê? Açúcar e o triptofano. Então vai dar a energia e vai ajudar na produção de serotonina. Então modula o humor. Pode dizer que é uma ilusão, então. Quando você come um chocolate, você tem aquela... Uma ilusão assim, na hora dá aquele pico de prazer. Exato. Mas é ilusão, porque depois ele vai acabar muito rapidamente, depois a queda e porque é maior. a gente não vai ter os nutrientes, né, Cá, para manter O essa corpo serotonina. Então não você deu segura. aquele pico de açúcar, caiu, deu uma dosezinha de triptofano, mas para fazer toda aquela conversão até chegar à serotonina, vão faltar alguns nutrientes. Agora, a questão do intestino, porque dizem que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? Que ele manda mais informações para o cérebro do que o cérebro para ele, é isso? É o eixo cérebro-intestino, tá. através do nervo vago. Então, o que acontece? 90% da nossa produção de serotonina
é do intestino. Olha só. Adianta... 90%? 90%. Nossa, é muita coisa. Então adianta você suplementar a melatonina, que agora muita gente suplementa. Se o seu intestino não tá bom, se você não tem nutriente suficiente, você não vai ter uma boa absorção. Não vai fazer efeito. Exato. Mulheres constipadas têm relação com serotonina. A serotonina ajuda nos movimentos peristálticos. Por que quando a gente está na TPM, você fica mais obstipada? É verdade. Porque fica faltando a serotonina. Olha então só. precisa de um intestino saudável para a produção de serotonina. Que vai ajudar na questão da Tudo, depressão, exatamente. do estresse, enfim, da qualidade de vida mesmo. Mais perguntinha do público. Quem mandou agora, um beijo para você, Rodrigo. O triptofano, que é vendido em cápsulas, ajuda também? Vamos lá, adorei a pergunta, Boa Rodrigo. pergunta. Temos que olhar vários pontos. Tá. Primeira questão do intestino, eu sempre falo, suplementação ela é efetiva se você absorve. Se você não absorver, Não adianta. não adianta. Tá. E assim, só o triptofano vai fazer efeito, de acordo com aquela cascatinha que eu expliquei? É. Se a gente fizer uma suplementação de triptofano com algumas vitaminas e minerais que auxiliem nessa produção de serotonina no final, seja mais interessante do que somente o triptofano. Tá. Em alguns casos, tá? Então, pelo que eu entendi, o rodízio aqui desses alimentos é o que vai fazer a diferença. Exatamente. Então, eu tenho que dosar esses alimentos no dia a dia ou na semana? No dia a dia. Então, Tá. por exemplo, ó, vitamina B9, que participa dessa cascata, a gente tem aqui os grãos, né? Aqui a gente tem ômega 3, tem a questão da linhaça, o gergelim a gente tem cálcio, tem o zinco, nas castanhas a gente também tem nozes. Então, o ideal é sempre estar rodiziando. Um nutriente que eu acho importantíssimo, Qual? sardinha e ômega 3. Ômega 3. Ômega 3, gente, para nossa saúde mental, ele é essencial, tá? Tá. E tem que ter uma proporção de ômega 3 e ômega 6. Tá. Por quê? A nossa alimentação tem muito ômega 6, mas a Entendi. gente não tem um bom consumo de Ômega 3. De probióticos também pode ajudar? Ótimo. Se a gente pensar na questão da desbiose, que é o descontrole das bactérias benéficas e as malvadas, que eu sempre falo, o probiótico ele é bem-vindo. Para uma microbiota saudável, a gente precisa de 85% de bactéria benéfica Tá. e 15% das malvadinhas. Na desbiose isso pode estar um pouquinho alterado, então o probiótico ele pode ajudar sim. E aí melhora a absorção dos nutrientes também. Tá, e tem mais alguma dica que você acha muito importante a gente tocar nesse assunto Só agora? para voltar na questão do ômega 3, Tá. uma atenção com salmão, porque a gente sabe que o salmão hoje ele não é alimentado com as algas, né? Tá. Tem a questão da ração. Então, muitas vezes esse salmão não é a melhor opção de ômega 3. Então, em alguns casos tem a questão da suplementação, ou então a sardinha, tem outros tipos de peixes que pode ter uma quantidade melhor de ômega 3 do que o salmão em si, tá? Porque se for um salmão de cativeiro, não é uma boa Não opção. dá. Tá, não tem o ômega 3 que a gente precisa. Exato. Dá tempo de perguntinha do público? Oba! Põe na tela então pra gente, é a Mari. Beijo pra você, Mari, que linda. Tenho má absorção. Como tratar o intestino para que absorva os alimentos corretamente? Então, Mari, a gente precisa cuidar desse intestino, então entraria a suplementação de probiótico, fazer uma questão da análise de fibras para esse intestino reagir, Tá. ver como é que está a célula, cada enterócitozinho desse intestino primeiro. Então, primeiro trata-se esse intestino e aí depois a gente introduz a alimentação ou suplementação, porque provavelmente ela pode ter desconforto gástrico. Então pode ter refluxo, distensão abdominal por conta dessa má absorção. Então não adianta dar o nutriente que não vai absorver nada. Então vamos tratar o intestino. Tá, e a suplementação através de cápsulas, essas coisas, você acha que é legal ou é melhor a gente suprir só na alimentação Olha, natural? eu mesmo? acho que depende Tá. de cada caso, tá? Tem nutrientes que a gente sabe que a suplementação é sempre bem-vinda, porque é difícil pela alimentação, ou então, por exemplo, o magnésio que a gente usa em muitas vias metabólicas, então é comum. Mas eu acho que precisa de uma análise mais específica, analisando os sinais e sintomas. Caso a caso. Exatamente. E o padrão alimentar desse paciente, além do estilo de vida, né? Tá. O padrão alimentar, se tem o estresse, o que ele come, como está o intestino. Precisamos alinhar aí todos os pontos. E se houver necessidade, suplementa. Que eu falo que a suplementação é a cerejinha do bolo. Então, primeiro a gente come bem, se precisar,
suplementamos. Maravilhoso, é realmente uma aula. Obrigada. E que delícia ouvir você falar, ouvir você ensinar, Obrigada, é muito gostoso Ká, mesmo. Dá vontade de ficar bastante tempo aqui. Então eu quero muito te agradecer. Janaína Lira, nutricionista. Você pode conversar com a Janaína lá no Instagram, @NutriJanaína_Lira, @NutriJanaína_Lira. E o telefone é o 11 9757 62. Falei errado, acho. 9757. Tem um número a mais aqui, corrige pra mim. 975762197. Tá, tem um número a mais aqui, então repete pra mim, por favor. 975762197. É isso. E quero agradecer também a psicóloga que participou com a gente, a Marilene Ked. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Janaína. Obrigada, Ká. Amanhã, é claro que a gente tá de volta a partir do meio-dia. @Camila Galete é o meu Instagram. Obrigada pela companhia. Beijo, até amanhã.